porquê da igreja anglicana? Será que a criação dessa igreja tem alguma influência nos nossos dias? Fica ligadinho aí e vem comigo que daqui a pouco nós veremos. Dando continuidade, o rei Henrique VIII, no ano de 1509, ele queria muito ter um filho homem, né, um varão, só que a sua mulher, né, ex-esposa de seu irmão, que morreu com uns 15 anos de idade, o rei Arthur, mas não o Arthur que é conhecido por todos, mas um outro Arthur, ele morreu e o rei Henrique VIII teve que assumir o seu posto e também assumiu a sua esposa. E nisso ele teve um casamento meio que não era muito da vontade dele, né? Porém, todos os filhos que ele teve com Catarina de Aragão morriam ao nascer, todos eles eram natimorto. E o que aconteceu? Ele conseguiu ainda ter um filho com ela, que na verdade não foi um filho, foi uma filha, que é a Blood Mary, né? A Maria Sanguinária. Já ouviram falar da Maria Sanguinária? Essa mulher é muito perigosa, tome cuidado com ela. E após ele se casar com ela e ver que ela não poderia lhe dar um filho, o que ele fez? Preciso mudar essa situação. Passou a ter um caso com Maria Bolena e tal, mas acabou não dando em nada. Depois disso, ele viu a Ana Bolena, aquele corpo esbelto, aquela moça escultural, moça atraente de sua época, né? Porém, ela não caiu aos encantos do rei Henrique VIII como a sua irmã havia caído. Ela não queria ser a concubina dele, ela não queria que ele usasse e abusasse dela como ele havia feito com a irmã dela. E ela falou o seguinte para o rei Henrique VIII: você quer ter algo comigo? Então casa comigo. Mas como irei casar contigo se eu já sou casado? Não importa, não esse casamento e eu lhe darei um filho homem. Não é isso que você quer? É isso que eu lhe darei. Ele pensou muito nessa ideia, achou atraente a ideia, mas como nos detalhes ainda tem algumas coisas para serem trabalhadas, ele procurou lá um Tomás. Há muitos Tomás nessa história. Há um Tomás que tenta ajudar, mas não consegue, perde a moral pela igreja. Há um Tomás que se recusa a ajudá-lo e é morto. E há um outro Tomás que dá essa liberação do casamento dele. Porém, esse Tomás aí, ele não conseguiu o favor do Papa Clemente da época, que não queria aprovar esse casamento, porque o Papa disse: você se casou, vocês se tornaram um só, e eu não vou anular esse casamento. E aí, Ana Bolena chegou no Henrique VIII e falou o seguinte: você não é uma autoridade? Então, logo se você é uma autoridade, anule então este casamento. E aí ele pensou: então posso unir o útil ao agradável e ainda no fim ficar com Ana Bolena. O rei Henrique VIII foi lá e tomou posse dos terrenos que eram da igreja. E aí houve um rompimento muito grande com a Igreja Católica, onde vai se dar início a essa toda história que eu vou contar para vocês. Assim como o nosso professor Vitor gosta muito de dizer um provérbio, que quando você ensina um macaco a atirar uma pedra, ele irá atirar uma pedra na sua cabeça. Eu digo mais: se você ensinar um macaco a atirar uma pedra, ele atira uma pedra na tua cabeça. Imagine se você der uma metralhadora na mão desse macaco, o que ele irá fazer contigo. Preste muita atenção que mais na frente você vai entender isso. Se você acha que foi muito fácil para Henrique VIII anular esse casamento, só que não foi muito fácil. Ele tinha um grande receio da Igreja Católica, até mesmo porque ele foi consagrado, intitulado até mesmo defensor da Igreja Católica. Eles estavam vendo: pô, Henrique VIII, agora você está fazendo isso com a gente? Você não pode fazer isso. Você está querendo criar esta confusão com a igreja.
justamente neste momento em que nós colocamos títulos sobre vocês, que nós demos essa grande autoridade sobre você, um nobre, e os bispos, todo o clero da igreja eram aqueles que indicavam também as pessoas para os cargos, né, da nobreza. Então o rei, ele era sagrado, ele era consagrado pela igreja, assim como intitulado na Bíblia lá em Romanos, que toda autoridade é instituída por Deus, e se é instituída por Deus, precisa do clero estar lá apoiando como aquilo é uma vontade de Deus. Então, se ele tinha muito medo das represárias, de como o povo iria reagir àquele detrimento. E a excomunhão é uma pena muito extrema para a Igreja Católica. Assim como diz aqui, ó, no Catecismo da Igreja Católica. Vem comigo. Aí, você quer ler? Quer aparecer no vídeo? Lendo o que fala o Catecismo? Você tá filmando ainda? É making off? Isso? É? Virou, mas continua aqui. Assim como diz no Catecismo da Igreja Católica, né, no parágrafo 1463, alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão, a pena eclesiástica mais severa que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de atos eclesiais. Neste caso, a absolvição, né? Olha aqui, ó, o que diz sobre quem pode dar absolvição caso a Igreja Católica te excomungue, ó. A absolvição não pode ser dada segundo o direito à Igreja, senão pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por ele. Mas também tem uma emenda aqui que também acredito que seja interessante. Em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Sabendo disso, Rei Henrique VIII sabia onde ele estava pisando, mas acredito que ele pensou, vale a pena por Ana Bolena. Ó, até rimou, vale a pena por Ana Bolena. E Ana Bolena também era uma mulher de postura que teve boa parte de sua educação na França, e de lá ela aprendeu muitas ideias, etiqueta, era uma moça de postura, era uma mulher firme, uma mulher de posição. E aí ela começou a influenciar a cabeça do Rei Henrique VIII. Você é a autoridade, e o Rei Henrique VIII, é verdade, eu sou a autoridade. Então, ele mesmo se intitulou agora tanto chefe político como chefe religioso. Porém, não era tão fácil assim como se pensa. Você pegando naquela época, o que acontecia naqueles momentos, muitas ideias do Wycliffe estavam permeando a cabeça das pessoas.